Você está no Gastroped Talks, um canal de educação continuada em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátricas. Aqui trazemos as informações mais atualizadas e relevantes para médicos e demais profissionais de saúde interessados em aprimorar seus conhecimentos nessas áreas. Nossos episódios são realizados por especialistas que compartilham trabalhos e diretrizes recentemente publicados, além de dividir sua expertise para ajudar a melhorar a qualidade do atendimento aos pacientes. Boa noite para todo mundo. Mais uma vez, doutora Margarida, obrigado pela presença aqui, por ter aceitado o nosso convite. Esse é um tema muito interessante, que gera sempre muita discussão, e é uma honra muito grande tê-la aqui conosco, né, para falar sobre esse tema, principalmente aqui com a escolha desses artigos, né, que a gente vai discutir aqui, e ter a senhora aqui como debatedora sobre esse tema, que acabou publicando esse artigo, também é muito interessante. Um artigo que foi um dos artigos, né, foi publicado aqui no JPGN. Então é um artigo muito interessante e, assim, indo ao encontro do que a gente estava falando, né, de crianças com alterações neurológicas, aqui a gente vai entrar principalmente nas crianças, que é um subgrupo, como a Margarida comentou no começo, é um subgrupo de crianças que apareceram por uma tragédia, né, e ficaram localizados, inclusive, numa região específica lá do Nordeste do país, mas que abriu portas para que a gente conheça que a gente tenha um maior entendimento dessas crianças com alteração neurológica, né? A Zika que foi um exemplo, né? Foi a porta de entrada para o entendimento dessas síndrome, dessas crianças com alterações neurológicas com desmotilidade do trato gastrointestinal, né? Então, aqui só para a gente relembrar que em 2015 a gente teve aí uma epidemia localizada, né, de microcefalia por infecção congênita. Depois se descobriu que era por uma infecção congênita pelo Zika vírus, causando essa síndrome, né, da infecção congênita pelo Zika, gerando uma disfunção de várias de habilidades motoras e cognitivas das crianças acometidas, né, associada a uma microcefalia congênita das crianças que foram acometidas. Também tinham hipertonia precoce, sintomas extrapiramidais e outras alterações neurológicas, clínicas e de neuroimagem, né? E essas crianças, com o passar do tempo, foram desenvolvendo dificuldades alimentares, por disfagia, por alterações da motilidade, principalmente relacionadas ao intestino anterior, a parte do intestino, foregut, é a parte do intestino que é mais dependente do sistema nervoso central. E esses acometimentos alimentares progressivos geravam dificuldades alimentares, né? A gente aqui fica na dúvida qual é o ovo, qual que é a galinha, mas, de qualquer forma, essas crianças evoluíam com baixa estatura, baixo peso, indicações frequentes de gastrostomia, e depois que foi se conhecendo melhor sobre essa evolução, a gente conseguiu, né, os serviços que atendiam essas crianças precocemente conseguiram prevenir essas complicações, né, e melhor nutrindo essas crianças. Bom, esse estudo foi um estudo observacional de março a agosto de 2018, crianças triadas, né, no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. A doutora Margarida estava lá, né, é uma das participantes aí, uma das autoras do artigo, e essas crianças foram triadas, né, com vômitos e dificuldades alimentares, e realizaram ultrassom para avaliação de motilidade do antro gástrico, né, em todas as crianças acometidas pela Zika congênita, né, pela síndrome do Zika vírus congênito. Eles caracterizaram o Zika vírus por uma microcefalia com dois desvios padrões abaixo do perímetro cefálico, com a positividade para o Zika ou no sangue ou no líquor, ou achados de neuroimagem típicas dessa síndrome, né? E aqui eles classificaram os pacientes em disfagia leve, moderada e grave, e pacientes que estavam recebendo dieta oral ou dieta por tubo, né? Ou pela gastrostomia ou por sondas. A disfagia foi avaliada por uma fono, usando um protocolo específico da literatura, já bem validado aí para a faixa etária pediátrica. O trânsito orofaríngeo foi considerado alterado se você tinha um escape oral precoce, um aumento do tempo de trânsito e uma alteração na fase oral da mastigação, né? Da mastigação. E sinais de aspiração foram avaliados pela alteração na ausculta cervical. E as dificuldades alimentares foram caracterizadas por vômitos,
aumento do tempo de alimentação, a doutora Margarida citou isso aí, muito interessante, e intolerância à progressão dos volumes. Foram caracterizados como dificuldades leves, quando não tinham sinais de aspiração, ou dificuldades graves, quando tinha sinais, de aspiração. O ultrassom, o protocolo que eles utilizaram para avaliação da motilidade do antro, foi um protocolo já publicado na literatura, né? Então, é um protocolo que tem lá toda as suas orientações direitinho. Coloquei só algumas delas aqui. É claro que é uma orientação feita para outro tipo de crianças, com alimentações diferentes, mas, inclusive, eles colocam isso como uma limitação do trabalho, mas que foi muito bem expandida aqui para esse estudo, né? Eles avaliaram em 3 momentos essa motilidade, tanto no jejum, no primeiro minuto de alimentação e depois de 15 minutos. Avaliaram aqui a taxa de esvaziamento gástrico, uma fórmula matemática, e a frequência aqui da contratilidade, né, a frequência da motilidade, foram aqueles pacientes que tiveram contrações antrais dentro de 3 minutos. E eles convocaram 10 pacientes como controles aqui do estudo, de 2 a 5 anos, sem nenhuma doença, com status nutricional normal. Bom, aqui é a síntese de alguns resultados que eles encontraram, né? Foram 46 pacientes com o Zika vírus, com a síndrome congênita do Zika, contra 10 controles. A mediana foi próxima de idade, né? Claro que o status nutricional foi muito diferente, né, entre os pacientes controle e os pacientes acometidos pela doença, mas a mediana de idade foi relativamente parecida. 40% tinham baixo peso, 52% baixa estatura. E o que chamou atenção é que 76% dos pacientes, deixa eu colocar aqui, tiveram uma disfagia moderada e grave. Desses, 60% estavam em dieta por tubo, né? Seja por sonda ou por gastrostomia. E mais de 80% dos pacientes tiveram algum sintoma ou alguma alteração relacionada à dificuldade alimentar, seja por vômito, intolerância ao aumento do volume ou aumento do tempo de dieta. Bom, e aqui eles estratificando os resultados pela gravidade da disfagia, e aqui principalmente pela necessidade de alimentação pelo tubo, mostrou-se uma relevância estatística, de uma grande diferença aqui daqueles pacientes que não toleravam bem o volume. Então, era muito maior essa intolerância ao volume naqueles pacientes que foram alimentados por tubo do que os pacientes que foram alimentados pela via oral. E em relação ao ultrassom para avaliação da motilidade antroduodenal, aqui teve uma diferença estatística dos pacientes, né, que tiveram total ausência de contração, de frequência de contração, então foi muito maior essa ausência de contração nos pacientes acometidos com o Zika vírus, com a síndrome congênita do Zika. E principalmente aqui no 15º minuto de avaliação, na terceira avaliação do ultrassom, a mediana da área do antro gástrico foi muito maior nos pacientes com a síndrome da Zika congênita em relação aos controles. E que a taxa, o tempo aqui de esvaziamento gástrico foi 8 vezes menor nos pacientes com a síndrome congênita do Zika do que os pacientes controles. Isso também é extremamente relevante, né? Bom, e a discussão, uma discussão muito rica, né? A discussão vale a pena ser lida desse artigo, uma discussão muito boa, assim, foram várias etapas da discussão, foi muito feliz aqui, mostrando que há uma associação direta entre o comprometimento do vírus com uma alteração oral, e essa alteração oral gerada por uma perda da fase cefálica da alimentação, né, do estímulo da alimentação, isso está associado ao aumento da frequência das contrações antrais. Então, uma desmotilidade gástrica associada a uma disfagia. A desmotilidade e a disfagia foram associadas a vários fatores, a várias causas, e a desmotilidade associada ao comprometimento neurológico. Quanto maior o comprometimento neurológico, pior a desmotilidade gástrica. A falta da fase cefálica, característica desses pacientes, né, com microcefalia, ou por ação viral direta, ou por todos eles ao mesmo tempo, né? E que mais de aqui de 80% dos pacientes tiveram disfagia, que também a disfagia pode ser secundária a uma desmotilidade ou também por ação viral direta, principalmente lesando aqui a inervação, e que essas alterações disfágicas são predispositores para disfunções gástricas, porque o gatilho da deglutição
acaba gerando os reflexos gástricos, desde a visão, desde a recepção do alimento, a propulsão do alimento, a digestão, tudo isso acaba engatilhando reflexos gástricos. Então, quando eu tenho uma disfunção em alguma dessas etapas, acaba culminando numa disfagia ou numa dificuldade alimentar, né? E que esse complexo entre disfagia e refluxo está muito associado a esses pacientes com microcefalia. E tanto a disfagia quanto a desmotilidade gástrica, ambas estão relacionadas ao envolvimento neurológico. Então, quanto pior o envolvimento neurológico, quanto mais precoce o envolvimento neurológico, pior é o acometimento do trato gastrointestinal alto desses pacientes, né? E como conclusões, eles tiveram outros resultados aqui, né, que alguns não tiveram relevância estatística, então eu acabei filtrando aqui só nos resultados que foram mais relevantes, né, e como conclusões, né, foi um estudo muito interessante, porque foi um estudo que veio em um momento de pós-pandemia desses pacientes, que foram todos triados para um centro único de referência, então um serviço que tem uma grande expertise nesses pacientes com a síndrome congênita do Zika vírus, e eles foram uniformizados, o acometimento neurológico desses pacientes eram uniformes, né? E aí, como limitação, eles colocam que os pacientes controles eram um número muito menor do que os pacientes acometidos pela síndrome congênita e que tinham um status nutricional muito diferente, tinham sexo diferente, idade, a mediana de idade não era tão diferente assim, mas o status nutricional, principalmente aqui, era muito diferente entre os pacientes. Tiveram um baixo número dos pacientes com dieta por tubo, então talvez o achado estatisticamente significante que eles encontraram tem aí quando se aumenta o N desses pacientes, talvez não consiga se extrapolar esse resultado, né? E que as informações foram colhidas com cuidadores, né? Esse é um viés que a gente tem aí na faixa etária pediátrica muito grande, né? Ainda mais nesses pacientes que são dependentes de cuidadores, né? Porque eles têm uma dificuldade aí cognitiva. Mas como conclusão, né, como resultado final, que a síndrome congênita do Zika vírus teve uma alta frequência de vômitos e de desmotilidade. Isso, teoricamente, poderia justificar o baixo peso e a baixa estatura dessas crianças, além de vários outros fatores. Eles também tiveram uma hipocontratilidade antral, avaliada pelo ultrassom aqui, e com baixo índice de esvaziamento gástrico, também comprovado aqui pela fórmula matemática advinda da avaliação ultrassonográfica, e que a alta taxa de intolerância ao volume pode estar relacionada à baixa acomodação gástrica. E aí eles também citam vários estudos que fizeram eletrogastrografia, enfim, outros métodos de avaliação para chegarem a essa conclusão, porque isso vai ao encontro de outros estudos na literatura semelhantes com outras comorbidades neurológicas, né, com outras crianças com paralisia cerebral. Então, um trabalho muito bom, que vale a pena ser lido, e essas foram as considerações. Obrigado, gente. Fique por dentro das últimas novidades e descobertas em gastroenterologia, hepatologia e nutrição pediátrica no nosso canal do YouTube e também presente nas principais plataformas de podcast.